Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá sem áudio, Natália. Não sei se você tá querendo. Eu estava querendo falar. Pronto. Boa noite, gente. Não, eu ia Boa... falar, enquanto a gente dá um tempo para o pessoal ir entrando, a gente pode ir batendo um papo. Só que eu Pois não é. passei o microfone. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, né? Para quem não me conhece, eu sou Mayara Borges, sou do Maranhão, diretora científica da Regional Maranhão, e hoje a gente tem o prazer de ter a Natália Coronel, né, uma grande referência na ECMO, aqui para falar sobre ECMO para a gente, né? E assim, eu como diretor, eu como coordenadora científica, na hora já pensei, quando pensei em ECMO, já pensei em Natália para falar um pouco com a gente, porque a gente sabe que é um tema que é, principalmente quando a gente fala em relação à prescrição de exercício, é uma condição que ainda tem muita barreira, né? Em relação ao que a gente vai poder fazer com esse paciente. Então, com esse objetivo de abrir a nossa mente sobre como que a gente vai proceder em relação a isso, né, a gente trouxe Natália para brilhantar a nossa noite, né, e para dar start na nossa grade científica em relação às nossas atividades do ano. Tá? Então, hoje a noite promete, né, para a gente falar muito sobre ECMO. Muito obrigada, Mayara. Eu fico muito feliz, né? Sou apaixonada por ECMO e para mim é uma honra falar aqui para todos vocês de uma coisa que eu gosto tanto. Eu estou como coordenadora científica aqui do Rio também, então somos todos a Sobrafi, então é um prazer poder estar falando em casa, né? Me sinto muito em casa, muito feliz pelo convite, muito grata. Você é a nossa referência na época. Quem dera, eu gostaria, eu estava separando algumas evidências, eu gostaria até de trazer mais coisa para vocês, mas carecemos de mais estudos. Então, eu acho que talvez eu deixe mais pulgas atrás da orelha do que respostas. Mas, enfim, pulgas atrás da orelha também são boas, né? São boas, que acabam instigando a gente a buscar um pouco mais, né? É só abrir o caminho e a gente vai correndo atrás. Então, pessoal, vamos dar start, né? Que eu acho que já está ali no horário. Pelo menos aqui para mim já está tudo certo, já está no nosso horário para dar start no nosso evento. Então, a gente vai começar. Vou apresentar para vocês a Natália Coronel. Ela é especialista em fisioterapia, em terapia intensiva no adulto pela Sobrafi Colfito. É fisioterapeuta coordenadora do serviço de fisioterapia do American Core Hospital, no Rio de Janeiro. Fisioterapeuta do CTI cardíaco do Hospital Pedro Ernesto, o da UERJ. Especialista em ECMO pela International Diploma em ECMO em Paris, França. Mestranda em Fisiologia pela IBCCF, pela Federal do Rio. Coordenadora científica da Sobrafi do Rio e membro da Câmara Técnica de Terapia Intensiva Adulto CREFITO 2. Então, a palavra está com você, Natália, para falar sobre ECMO, sobre a prescrição de exercício em ECMO para a gente. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Fique com a palavra. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, como eu já disse. Eu vou, então, iniciar aqui o compartilhamento da minha tela. Perfeito. Já estão vendo? Já. Então, maravilha. Então, Mayara me convidou para falar um pouquinho como prescrever a mobilização, né, e os exercícios terapêuticos para esses pacientes em ECMO. Então, para a gente entender primeiro como manusear esse doente em ECMO, um paciente que tem um contexto tão complexo dentro do ambiente de terapia intensiva, a gente precisa primeiro entender como funciona a ECMO, quem é esse nosso paciente, né? Então, para pensar em prescrição ou em qualquer conduta fisioterapêutica, a gente primeiro tem que pensar quem é esse paciente, pensar na segurança desse paciente. Não só para o paciente em ECMO, mas para qualquer paciente dentro do ambiente de terapia intensiva, né? Na ECMO não vai ser diferente. Como é que a gente vai desenhar esse plano terapêutico seguro? Primeiro, a gente tem que conhecer esse paciente. Então, quem é nosso paciente? Qual foi a indicação para ECMO desse doente? Esse doente teve uma falência respiratória?
Esse doente teve falência circulatória, falência cardíaca, de bomba, ou tem uma falência mista, né, circulatória e respiratória. Qual é o nível de suporte que esse paciente está? Entendam assim, quando eu falo nível de suporte, o paciente em circulação extracorpórea, com oxigenação por membrana extracorpórea, ele pode estar com um nível de suporte apenas para complementar essa troca, essa oxigenação, ou para complementar essa função cardíaca, essa função circulatória, ou muitas vezes ele precisa ter substituído completamente a sua função. Então, o paciente que tem uma insuficiência cardíaca muito grave, tem uma falência de bomba, muitas vezes ele está em suporte pleno, toda a circulação dele é mantida pela ECMO. E mesma coisa da parte ventilatória. Muitas vezes esse paciente tem uma falência tão grave do sistema respiratório que toda a troca é realizada pela ECMO. A gente não tem nenhuma troca praticamente sendo realizada pelo pulmão. E esse paciente, à medida que ele vai se recuperando, a gente vai retornando parte desse suporte para o próprio pulmão ou para o próprio coração desse paciente e desviando cada vez menos sangue para a ECMO. E aí esse paciente ele vai retomando, e aí ele vai tendo um suporte cada vez menor da extracorpórea, um suporte parcial da extracorpórea, né? Outra coisa que a gente precisa entender, se o doente está em ECMO como uma ponte para tomada de decisão, por exemplo, se meu paciente teve uma parada cardiorrespiratória, durante a reanimação, ele não respondeu bem às manobras convencionais e foi instalada, por exemplo, uma ECMO para suporte circulatório durante a parada cardiorrespiratória. E aí a gente não sabe ainda o que levou esse doente a essa parada cardiocirculatória. O que esse doente tem? Esse doente teve um infarto fulminante? De repente, esse coração é passível de recuperação? Ou esse coração precisa ser substituído? Às vezes é um paciente que vai virar uma ponte para transplante. Então, enquanto a gente ainda está conhecendo esse paciente e decidindo qual vai ser a conduta, vai ser ponte para recuperação, ponte para transplante, a gente às vezes tem esse paciente em ECMO num momento onde ele está com uma ponte para uma tomada de decisão. E a partir desse momento que a gente já toma essa decisão, a gente já sabe se esse paciente, esse órgão desse paciente, ou o coração, ou o pulmão, ou ambos, são passíveis de recuperação, essa ECMO pode ser uma ponte para recuperação. Ou não, se o paciente preencher critérios para transplante, talvez uma ponte para transplante. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é quanto tempo esse doente está em ECMO. Né? Se esse doente é um doente agudo, tem ECMO instalado em poucas horas, poucos dias, ou se esse é um doente que ele já está em ECMO de forma crônica. Nós tivemos lá no Lapetier, quando eu fui fazer o curso no ano passado, a gente tinha alguns doentes, não eram poucos, em ECMO veno-venosa, já por 4 meses. Eram doentes que não preenchiam critérios para transplante e eram doentes que estavam lúcidos, acordados em ECMO e que esse pulmão não era mais passível de recuperação. E aí a gente tinha um embate ético, né? A gente vai desligar a ECMO, esse paciente morre, o doente não é elegível para transplante, mas ele está lúcido. Então, é uma outra realidade pós-Covid que alguns institutos e alguns centros especialistas em ECMO tiveram que aprender a lidar e, na verdade, ainda estão aprendendo a lidar, tendo que individualizar essa tomada de decisão, né? Então, como é que a gente vai mobilizar ou reabilitar esse paciente dentro de um contexto tão complexo? A primeira coisa que a gente precisa pensar é na segurança. Então, se a gente vai pensar na segurança desse paciente dentro desse contexto, a gente tem que entender como funciona esse contexto, como é que funciona a ECMO e os seus componentes, né? Se a gente não for capaz de compreender o mecanismo de funcionamento adequado do dispositivo, como é que a gente vai conseguir identificar uma falha, por exemplo? Como é que a gente vai identificar um mau funcionamento? Como a gente vai fazer uma prescrição segura para esse doente, se a gente não entende em qual proporção esse mecanismo de suporte extracorpóreo está auxiliando esse paciente? Como é que está a resposta fisiológica desse meu doente ao exercício? Porque se esse meu paciente não tem função cardíaca nenhuma, ele está em suporte pleno pela ECMO, a gente sabe que a gente tem as respostas fisiológicas ao exercício de adaptação e depois do aumento do consumo de oxigênio, a gente tem que aumentar a oferta de oxigênio. E se esse meu coração não aumenta esse débito cardíaco? Se esse meu pulmão não é capaz de aumentar a sua ventilação minuto ou otimizar a sua troca?
a gente precisa manejar e fazer os ajustes necessários na ECMO para suprir esse aumento de demanda, aumentando assim o suporte, né? Então, a gente tem que entender qual é o momento do paciente, o nível de suporte que esse paciente está tendo naquele momento, qual foi a indicação, para a gente poder fazer todas as compensações necessárias enquanto esse doente ainda não é capaz, do ponto de vista fisiológico, de compensar esse aumento desse consumo durante o exercício. Então, é uma preocupação extra que a gente tem. Então, para a gente começar a falar um pouquinho, a gente tem que entender como é que funciona o sistema. Então, basicamente, é simples. A gente tem uma cânula de drenagem, geralmente por uma veia bem calibrosa, pode ser veia femoral, jugular interna, e aí o sítio de canulação é uma decisão do cirurgião, dependendo também do nível de suporte que esse paciente precisa. A gente sabe que dependendo da veia, ela oferta um fluxo sanguíneo maior ou menor, então consegue me dar um suporte maior ou menor. A gente tem uma bomba, que pode substituir a função cardíaca parcialmente ou totalmente. A gente tem um oxigenador que pode substituir a função pulmonar parcialmente ou totalmente. E a gente tem uma cânula de retorno que devolve esse sangue para o paciente de forma oxigenada e pressurizada, se necessário for, no caso de uma ECMO veno-arterial, por exemplo, que o doente tem falha de bomba também. E aí eu trago um videozinho para vocês para ilustrar como funciona mais ou menos o mecanismo, como é a montagem do equipamento. Eu vou narrando para vocês de uma forma breve. Então, aqui é um doente em ventilação mecânica invasiva, né, no simulador, é claro, e mostrar como é que funciona a montagem do sistema. Então, a gente tem uma cânula de drenagem, geralmente essa cânula de drenagem ela é sinalizada por uma fitinha azul, isso é padrão universal, e a gente tem uma cânula de retorno, onde ela é sinalizada por uma fitinha vermelha, onde volta esse sangue oxigenado, né? Então, nesse caso, seria, a gente chama de cânula venosa de drenagem e cânula arterial de retorno para o paciente. Esse bonequinho, ele está com uma simulação de canulação fêmoro-femoral, drena pela femoral esquerda, direita, e está devolvendo pela femoral esquerda. A gente tem uma bomba, onde essa bomba é uma bomba centrífuga, e ela gira, não tem atrito, esse girar, esse rotor, esse motor dessa bomba vai gerar uma pressão negativa na cânula de drenagem, ou seja, uma pressão negativa pré-bomba e uma pressão positiva pós-bomba. Quanto maior o número de rotações por minuto que eu programo no meu equipamento, mais negativa é essa pressão de sucção na cânula de drenagem. E a gente pode medir por meio de sensores de pressão como está essa pressão, que ela não pode ser excessivamente negativa. Pressões excessivamente negativas geram hemólise, podem gerar o colabamento dessa cânula na parede da veia, interferindo no fluxo de drenagem. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Esse é o console central, é um console automático, onde a gente consegue programar na bomba o número de rotações por minuto. E aí, dependendo da volemia desse doente, esse meu número de rotações por minuto vai gerar um fluxo de sangue, um débito de sangue que passa pela bomba e passa pelo oxigenador. Então, para um mesmo número de rotações por minuto, quanto maior a volemia no intravascular do meu doente, maior quantidade de litros por minuto de sangue eu tenho passando pela minha bomba e pelo meu oxigenador. Então, a gente vai aos poucos aumentando o número de rotações por minuto para gerar esse fluxo de sangue que vai ser drenado pela cânula de drenagem, né? Por meio dessa pressão negativa pré-bomba, e que vai ser bombeado para o oxigenador já sob pressão positiva pós-bomba. Então, para a gente evitar esse fluxo retrógrado no início do suporte, a gente precisa clampear essa cânula de drenagem quando a gente começa um número de rotações. E quando a gente tem também perda de energia, muitas vezes a gente precisa transformar essa bomba para manual. Geralmente esses dispositivos têm bateria e tem uma boa quantidade de horas de bateria reserva, mas pode ser que a gente perca energia
em catástrofes, por exemplo. Então, é importante que toda equipe saiba, caso numa queda de energia mais importante ou prolongada, que a gente pode fazer o bombeamento manual e a gente vai girar essa manivela e determinado número de rotações na manivela, vezes 1000, a gente tem acima ali o número de litros por minuto que a gente está gerando ali de sangue, né, sendo jogado para a membrana. Retornando a energia, a gente volta para a bomba de forma elétrica, né, e automática. Toda vez que a gente for manusear ou desclampear ou voltar da parte manual para a parte elétrica, é necessário que a gente clampeie as cânulas para que esse sangue não reflua, para que ele fique parado no sistema rapidamente enquanto a gente está fazendo a manobra. Esse sangue pressurizado é jogado para esse oxigenador, onde a gente tem a remoção do CO2 e a oxigenação. Então, esse gás que varre essa membrana, ele vem de um blender, onde eu consigo quantificar a quantidade ofertada de oxigênio nessa membrana. Então, o mínimo é 21%, o máximo é 100%. Então, a minha oxigenação ela vai ser proporcional à quantidade de sangue que passa nessa membrana por minuto e a fração ofertada de oxigênio que eu jogo nessa membrana por minuto. E a remoção de CO2, ela é proporcional ao fluxo de gás, independentemente da fração ofertada de oxigênio. Quanto maior o fluxo de gás, maior o arrasto, maior a remoção de CO2. Essa membrana, esse circuito, ele é todo integrado num trocador de calor, onde a gente pode estabelecer qual é a temperatura que a gente quer para o nosso paciente. Então, se o paciente está hipertérmico, com febre, por exemplo, eu posso programar uma temperatura como meta, mais baixa, por exemplo, para buscar uma normotermia desse doente, e esse sangue vai ser levemente resfriado pelo meu trocador de calor. Se meu doente estiver muito hipotérmico, que é o mais comum, esses pacientes acabam ficando mais hipotérmicos, porque o sangue resfria quando ele sai do corpo, eu consigo aquecer por meio desse trocador de calor para manter esse paciente com uma temperatura corporal adequada. Então, isso também é possível ser feito. A gente tem esses sensores de pressão também pré e pós-membrana. A gente não pode ter uma diferença de pressão muito alta pré e pós-membrana. Isso pode significar um mau funcionamento dessa membrana. E se essa diferença de pressão também estiver muito alta, a gente pode ter a ruptura ou o dano da membrana. E isso ser muito danoso para o paciente. Então, a gente consegue controlar. A gente consegue também... nessas torneirinhas que a gente tem pré e pós-membrana, fazer coleta de sangue pré e pós-membrana, então a gente sabe como está o sangue que está chegando na membrana, para ver os níveis de oxigênio, níveis de CO2, né? E no pós-membrana, para a gente avaliar, assim, quão eficaz está sendo a troca por meio dessa membrana, né? E aí, depois que esse sangue sai da membrana, ele retorna para o corpo do paciente de forma oxigenada. E aí, se esse paciente precisa de suporte circulatório também, esse sangue é retornado pelo paciente por meio de uma artéria. E se esse paciente só precisa de suporte respiratório, a gente pode retornar esse sangue por meio de uma veia. Pessoal, eu não tenho acesso ao chat, não tenho acesso a nenhuma pergunta. Mas, Mayara, você que tem acesso aí ao microfone, se tiver alguma pergunta, se o pessoal quiser perguntar alguma coisa ao longo da apresentação, pode me interromper, a gente pode fazer tipo um bate-papo, tá bom? Perfeito, Natália, estou aqui de olho. Fiquem à vontade aí. Então... pensando nas indicações pré-ECMO, como eu falei, o suporte veno-arterial é quando a gente tem falência circulatória e o suporte veno-venoso quando a gente tem a falência respiratória. E existe uma outra modalidade que seria o veno-venoso de baixo fluxo ou artério-venoso, ou seja, eu dreno por uma artéria e devolvo por uma veia. Nesse sistema eu não preciso nem de bomba. A própria diferença de pressão do corpo do paciente entre a artéria e a veia é suficiente para gerar um fluxo de sangue para passar pela membrana. Só que esses dispositivos de baixo fluxo sanguíneo só servem para remover o CO2, porque o CO2 ele é altamente difusível, ele tem uma taxa de difusão muito mais alta do que o oxigênio. Então, eu não preciso de uma vazão tão grande de sangue para conseguir remover esse CO2. Uma baixa vazão de sangue com alto fluxo de gás para varrer esse CO2 na membrana já é
capaz de remover esse CO2. Então, essa modalidade ela é muito utilizada para pacientes DPOCs descompensados, né? Mas que não são hipoxêmicos. E aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam, mas por que o suporte, quando é circulatório, eu preciso retornar esse sangue para uma artéria? Porque esse paciente não é capaz de manter pressurizado o seu sangue pela sua bomba nativa, que é o coração, e esse sangue tem que ser devolvido ao corpo do paciente com uma pressão suficiente para manter a pressão arterial média sistêmica desse paciente satisfatória. Então, se eu devolvo esse sangue no sistema venoso, por exemplo, que é altamente complacente, ele acomoda o volume e não mantém pressão. Então, eu não consigo dar suporte circulatório. Eu não consigo manter uma pressão arterial média satisfatória. Eu preciso devolver numa artéria calibrosa, de forma que essas paredes da artéria, que são mais musculosas, consigam manter e dissipar essa pressão para distribuir o sangue por todo o corpo do paciente. Aí eu trouxe um videozinho que eu acho muito bonitinho. É meio porcalhão, mas é bonitinho. De uma canulação de um doente. Esse é um doente que veio transferido para a gente de uma UPA. A gente recebeu ele na UERJ. Era um paciente com infarto agudo do miocárdio. Era um paciente relativamente jovem. Ele foi enviado para a hemodinâmica. E na hemodinâmica ele teve um novo infarto e um choque refratário às doses máximas de amina. Então a gente acabou canulando para ECMO de forma emergencial, no próprio CTI, e aí você vê uma canulação fêmoro-femoral para suporte veno-arterial, suporte circulatório, e aí vocês notem o sangue que está sendo drenado extremamente escuro desse doente e retornando pela artéria femoral do doente do outro lado, já oxigenado após a canulação. Esse momento ele é um pouco confuso mesmo, não é um momento muito limpo, porque as punções são punções calibrosas, o doente acaba sangrando, precisa passar vários dilatadores, né, até conseguir canular, conseguir passar essa cânula que é bem calibrosa, então acaba ficando um pouco conturbado. A fisioterapia lá no nosso serviço na UERJ está presente nesses momentos, porque enquanto o paciente está nessa condição, a gente tem que suprir a troca e a oxigenação satisfatória por meio do ventilador mecânico, e a partir do momento que o doente entra em ECMO, estabiliza a hemodinâmica, a gente consegue fazer um ajuste melhor da PIP, a gente consegue tornar essa ventilação mais protetora, e fazer os ajustes necessários para proteger não só o coração, mas o pulmão desses pacientes que muitas vezes têm um distúrbio misto. Oi, Natália. Pode falar. Queria só tirar uma dúvida, na verdade. Lá vocês entram dentro do centro cirúrgico, como o fisioterapeuta entra no centro cirúrgico para manejar essa via aérea artificial lá? Não, então, essas canulações, elas são no CTI, não é centro cirúrgico. CTI, aquilo ali é o nosso CTI, aquilo ali é o nosso dia a dia dentro do nosso CTI. Aí então, lá a canulação dentro mesmo do CTI. Dentro do CTI. Então, é percutâneo, né? Então, não precisa ser em centro cirúrgico. A não ser quando a canulação é central, eu vou mostrar para vocês, aí é peito aberto. Então, muitos dos nossos doentes em pós-operatório imediato de cardíaca, eles vêm com canulação central. Aí, essa canulação, ela é dentro do centro cirúrgico. Muitas vezes, respondendo a sua pergunta, a fisioterapia é sim chamada dentro do centro cirúrgico. Quando o doente tem um manejo ventilatório simples, o anestesista maneja muito bem. Mas se o paciente já tem alguma complicação pulmonar e muitas vezes eles não conseguem garantir uma troca satisfatória, a gente é chamado e a gente muitas vezes recruta os doentes de peito aberto dentro do centro cirúrgico. Então, mas não é rotina. Sim. Não é uma rotina, mas eles contam, a gente é como se fosse um stand-by para um resgate, caso tenha alguma dificuldade na manutenção da troca desses pacientes. Perfeito. E no CTI, como não tem anestesista, toda a ventilação e todo o manejo, os ajustes durante os procedimentos, até mesmo de reabertura de tórax, dentro do CTI, ou parada cardiorrespiratória de pós-operatório imediato, que a gente reabre dentro do CTI, o fisioterapeuta que maneja a via aérea, ali, a ventilação mecânica invasiva do doente durante todo o procedimento cirúrgico. Porque a gente não tem anestesista, né, dentro do CTI. Sim, obrigada. O cirurgião fica no peito, a gente fica na via aérea. Pronto. E aqui são alguns tipos de canulações que a gente pode ter. Então, a gente, às vezes,
imagina que são só 2 cânulas, mas podem ser 3 cânulas, 4 cânulas, enfim. A gente pode fazer sistemas híbridos. Então, por exemplo, aqui é uma ECMO VV, drena veia, devolve veia. Apenas para oxigenação e remoção de CO2. Aqui é uma ECMO VAV. Eu dreno por uma veia e devolvo parte do sangue pressurizado por uma artéria e uma segunda parte do sangue oxigenado por uma veia alta. Então, eu consigo... Esse sangue que volta pela artéria, ele volta oxigenado também. Então, eu consigo dar suporte circulatório e suporte respiratório de forma simultânea. Eu posso devolver... Eu posso drenar, por exemplo, por 2 veias. Se esse meu paciente eu quero um débito cardíaco, ou seja, um suporte, um fluxo de sangue bem alto pela bomba, pela ECMO. Eu posso drenar por 2 sítios, porque muitas vezes esse paciente é um paciente pequeno, um pouco menor, é um paciente mais hipovolêmico, é um paciente que às vezes a cânula de drenagem, eu não consigo passar uma cânula tão calibrosa de drenagem, isso me limita o fluxo de sangue que eu destino para a ECMO. Então eu posso compensar uma cânula de drenagem menos calibrosa por qualquer comprometimento cirúrgico que tenha ocorrido, com uma segunda canulação. E aí eu tenho 2 cânulas de drenagem e uma cânula de retorno, por exemplo. Por que eu gosto de mostrar isso para vocês? Porque aí começa a clarear que esse paciente, ele é um paciente que, até do ponto de vista da prescrição, quando eu for mobilizar esse doente, eu tenho que raciocinar e elaborar o meu plano terapêutico, o meu plano de reabilitação e mobilização desse doente de uma forma individualizada. Porque cada doente tem um sítio de canulação, cada doente tem um diâmetro de cânula, cada doente tem uma indicação de suporte, se é para circulatório, respiratório, apenas respiratório ou ambos. E se esse doente está no momento de suporte pleno ou de suporte parcial. Isso tudo interfere na minha prescrição. Então, se eu não entendo o funcionamento, eu vou ter dificuldade em prescrever esse exercício. Então, por isso que o entendimento ele é tão essencial à prescrição segura. Falando um pouquinho de ECMO VV, que a gente teve um boom de ECMO VV no Covid-19, muitos desses pacientes eram ECMO como ponte para recuperação, né? E a gente usava nessa modalidade, drenando por uma veia, retornando por uma veia, em alguns momentos, drenando por 2 veias VVV, que a gente chama, e retornando por uma terceira veia para aumentar a quantidade de sangue que a gente consegue mandar para a ECMO, para dar suporte pleno para esses doentes que muitas vezes não tinham função pulmonar nenhuma no momento em que a ECMO era instaurada, né? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, esse paciente está numa ECMO como, por exemplo, no caso da ECMO venosa, ponte para recuperação pulmonar? Se sim, é uma ponte para recuperação pulmonar, eu preciso, num primeiro momento, proporcionar suporte à vida para esse doente e controle de danos. Eu preciso garantir que esse doente seja capaz de recuperar esse pulmão. Senão, qual é o meu objetivo da ECMO nesse primeiro momento? Né? E aí a gente volta ao conceito do professor Gattinoni sobre baby lung. Esses pacientes que eles têm um pulmão muito comprometido nessa fase aguda da doença, eles provavelmente, muito possivelmente, têm um pulmão funcional muito pequeno. Então, cabe muito pouco volume nesse pulmão. Então, será que é possível, nesse primeiro momento agudo desse paciente, com um pulmão tão funcional tão reduzido, né, promover um despertar para esse doente, para começar a mobilizá-lo e reabilitá-lo de forma ativa? Muitas vezes não, porque esse paciente, a partir do momento que você desperta esses doentes, e a gente viu isso no Covid de uma forma, assim, muito frequente, esses doentes despertavam com um drive ventilatório extremamente exacerbado, buscando altos volumes e gerando altas pressões dentro do tórax. E aí, se eu permito um despertar precoce, no caso de um pulmão tão lesionado, será que eu sou capaz de manter proteção pulmonar nesse paciente e garantir que essa ECMO continue sendo uma ponte para a recuperação? Ou será que eu vou jogar tudo por água abaixo? Então, assim, muitos centros, a grande parte dos centros desses pacientes em fase aguda de ECMO veno-venosa, com pulmão muito deteriorado, esses pacientes permaneciam sedados e geralmente bloqueados, uso de bloqueador neuromuscular,
até que eles tivessem alguma condição pulmonar mais favorável que permitisse um volume corrente um pouco maior ou mais próximo do fisiológico sem gerar altas pressões, mantendo uma driving pressure mais baixa, mantendo uma pressão transpulmonar mais baixa, para que esse paciente pudesse despertar com segurança. Então, isso foi um fator limitante para a reabilitação e para a mobilização desse paciente mais precoce, porque não era seguro do ponto de vista pulmonar. Mas será que não era seguro? A gente já tem trabalho na literatura que mostra que manter sedado e curarizado e proteger esse pulmão, manter baixa driving pressure, baixo mechanical power, diminui mortalidade? Porque a gente sabe que, pensando um racional fisiológico do doente fora de ECMO, a gente já sabe que proteção pulmonar reduz mortalidade. Mas para esses doentes em ECMO, a gente ainda não tem nenhum estudo, não temos ensaios clínicos randomizados comparando diferentes estratégias ventilatórias ou tempo de despertar diferente desses pacientes. Alguns centros já promoveram, durante a Covid-19, um despertar precoce, e mesmo para esses doentes em ECMO-VV, eu sei que tem a Universidade do Porto, deve estar para publicar logo, bem em breve, um trabalho onde eles tiveram um CTI quase inteiro COVID, com ECMO veno-venosa, onde eles instalavam ECMO veno-venosa com os pacientes em ar ambiente. Ou intubavam o doente, nesse momento de maior gravidade, instalavam a ECMO veno-venosa. Quando a troca estava garantida pelo dispositivo, eles acordavam o doente, extubavam o doente, e o doente era mantido em VNI intermitente, fora de ventilação mecânica invasiva, para uma mobilização precoce e uma reabilitação mais precoce. Mas aí a gente se pergunta, né? Será que esse pulmão, como é que estava esse pulmão na VNI? Será que esse paciente estava com esforço? Será que esse doente, enfim, como é que eles manejaram e gerenciar o trabalho ventilatório desse doente fora de ventilação mecânica invasiva e acordado num momento de tanta injúria pulmonar? Eu estou doida para ver esse trabalho. Eu acho que vai trazer para a gente, talvez, já algumas respostas aí. Então, falando brevemente desse doente que ele ainda está em suporte pleno para repouso pulmonar, acaba que a ECMO ela vai fazer toda a troca. E aí a gente vai fazer uma ventilação mecânica controlada ultraprotetora para esse paciente. Não vou entrar aqui no mérito, porque não é o foco, não é o objetivo da aula de hoje, mas trago aqui para vocês alguns parâmetros sugeridos para ventilar esses doentes no primeiro momento. A partir do momento que esse pulmão começa a se recuperar e a gente começa a reduzir o suporte extracorpóreo, geralmente nesse momento a gente pode avaliar o despertar desse doente, a gente começa a trabalhar com volumes correntes mais fisiológicos e a retornar parte dessa troca para o pulmão do paciente. E a partir do momento que esse doente consegue ventilar de forma fisiológica, sem um indicador mais agressivo de ventilação mecânica, né, mantendo uma driving pressure transpulmonar mais baixa, uma PMUSC mais baixa, a gente pode começar a pensar no desmame do suporte extracorpóreo. E geralmente esse paciente, nesse momento, ele já está acordado e ele já é um doente elegível para uma fisioterapia ativa. E aí vem o nosso foco, né, o nosso objetivo. Durante a nossa atuação, durante a nossa reabilitação desse doente ainda em ECMO e ainda em suporte parcial, como é que fica o manejo da ventilação e como é que fica os níveis, o que a gente vai tolerar de driving pressure transpulmonar, por exemplo, para esse doente que está despertando, aonde um exercício, a gente vai trabalhar exercício resistivo, a gente vai trabalhar condicionamento desse doente, a gente usa a escala de Borg com esses pacientes para adequar a intensidade do exercício. A gente sabe que esse exercício vai aumentar a demanda ventilatória. Esse aumento da demanda ventilatória é seguro para esse paciente nesse momento? A gente tem que fazer toda essa monitorização de esforço muscular do doente e acompanhar se isso não vai causar uma piora da troca desse paciente ou uma nova piora do quadro pulmonar do doente. Então, é isso que a gente ainda não tem na literatura. Qual é o momento para começar a mobilizar esse doente, aumentar a demanda ventilatória desse doente que está ainda em ponte para recuperação?
Será que quanto mais precoce eu fizer isso, melhor o desfecho desse doente? Ou será que eu tenho que respeitar um pouco mais a recuperação desse pulmão para iniciar um aumento da demanda? Isso a gente ainda não tem na literatura. A gente tem algumas recomendações que eu vou mostrar para vocês mais adiante, mas a gente ainda não tem evidência na literatura relacionando ao desfecho. Então, pensando no racional fisiológico que a gente tem de recomendação, é que se esse paciente já está acordado e eu consigo com ele acordado manter uma estratégia protetora, eu posso começar a imprimir carga, a trabalhar ativamente com esse doente, sempre monitorando a mecânica pulmonar desse doente, o esforço, né? E dosando a intensidade do exercício. Esse momento do despertar, muitas vezes a gente usa ainda a sedação, algumas drogas que inibem menos o centro respiratório, mas que são analgésicas também, como o Precedex. E muitas vezes a gente até utiliza bloqueador muscular em doses parciais, né, em doses mais baixas, com bloqueio parcial, para poder dosar o nível de força muscular que esse doente vai poder realizar sobre esse pulmão, para não gerar pressão transpulmonar tão alta, por exemplo. Então, isso ainda é difícil, esse manejo fino, né? O quanto eu vou permitir que esse músculo entre? Se eu já estou bloqueando parcialmente esse músculo, é o momento de trabalhar um músculo? Ou será que eu não posso permitir o despertar desse doente, o bloqueio parcial, algumas horas do dia para fazer a reabilitação, para trabalhar esse músculo de forma ativa, e outros momentos do dia eu retorno com um bloqueio um pouco mais vigoroso e com uma sedação um pouco mais vigorosa para manter esse pulmão protegido? Será que achar esse equilíbrio não vai me trazer um desfecho mais favorável? Talvez, talvez. E aí, quando a gente começa a mobilizar esse doente, a gente tem que pensar num checklist de segurança. A gente precisa fazer isso com segurança, né, para esses pacientes em ECMO. Então, a primeira coisa é definir o plano terapêutico. Qual é o plano de atendimento para esse paciente? Eu pretendo acordar esse paciente, ele já está acordado? Eu vou fazer mobilização ativa ou eu ainda estou num paciente mais grave, numa fase mais aguda, que eu ainda estou fazendo mobilização passiva? Até porque eu vou precisar definir o quantitativo de profissionais envolvidos no meu atendimento para garantir a segurança desse paciente. O quantitativo de profissionais é diferente se eu vou trabalhar de forma passiva no leito, se eu vou trabalhar de forma ativa no leito ou à beira do leito, ou se eu vou trabalhar de forma ativa fora do leito. Então, eu preciso planejar muito bem como é que vai ser esse meu atendimento, definindo o quantitativo de profissional, o nível de reabilitação e de mobilização. Então, a gente pode usar algumas escalas, né, com níveis de mobilização, sedestação no leito, sedestação à beira do leito, posição ortostática, sedestação na poltrona, até deambulação. A gente precisa avaliar as doses de inotrópicos e vasopressores que estão sendo utilizados naquele momento. Muitas vezes o paciente ele tem muita instabilidade hemodinâmica numa fase mais aguda, e isso é uma barreira para a gente mobilizar em níveis mais elevados, né, de mobilização esses doentes numa fase aguda. E aí isso precisa ser discutido sempre de forma multi e interdisciplinar para a gente garantir a segurança. Então, a gente vai avaliar o potencial físico daquele doente, a enfermeira vai checar o posicionamento das cânulas, vai checar as conexões das cânulas, porque eu não posso ter uma desconexão acidental num paciente que está num suporte pleno, por exemplo, com um fluxo de sangue de 5 litros por minuto passando pela ECMO. Se eu desconecto uma cânula daquelas, em 1 minuto, o meu doente perde toda a volemia do corpo. Acabou. Já era. Então, todas as conexões precisam estar muito bem checadas e firmes. Todas as torneirinhas checadas, o posicionamento da cânula checado. O perfusionista ou o cirurgião vai avaliar como é que está o fluxo de sangue pela ECMO em diferentes posicionamentos desse doente. Por exemplo, se esse meu doente tem uma cânula femoral, eu preciso ter certeza que quando eu sentar esse doente, eu não vou quincar essa cânula e limitar o fluxo de drenagem. Que esse meu doente vai instabilizar durante o exercício. Eu não vou ter fluxo de sangue sendo direcionado para ECMO. Então, talvez a angulação, por exemplo, de uma flexão de coxo femoral precise ser limitada dependendo
do diâmetro da cânula, da anatomia do doente. Muitas vezes uma leve rotação externa na coxa do doente favorece o fluxo de sangue ali e eu consigo trabalhar com uma flexão um pouco mais acentuada da coxa do doente, até sentando a 90 graus. É possível. Muitas vezes não. Às vezes tem que sedestar mais 60, 70 graus ali, um triângulo um pouco mais reclinado, a coxa em rotação externa para garantir o fluxo. Então, a gente precisa ter toda essa monitorização. Checar a anticoagulação do doente. Então, se esse doente não tiver com os níveis de anticoagulação dentro do alvo, dentro do desejado, o risco de sangramento é maior, ou o risco de coagulação do sistema também é maior durante a mobilização. Então, a gente tem que checar a anticoagulação antes. Se não estiver no alvo, se o doente estiver mais para discrásico, o PTT mais alargado, talvez a gente precise aguardar o ajuste da anticoagulação para mobilizá-lo num melhor momento. Então, checar o posicionamento, fixação das cânulas, checar a fixação e posicionamento da via aérea do paciente também, que a gente não quer desposicionar durante a mobilização, e entender e avaliar se esse paciente é capaz de manter uma ventilação protetora mesmo durante a mobilização ou a reabilitação. E aí, como indicadores, a gente utiliza os mesmos indicadores que a gente utiliza fora de ECMO, é a PMUSC, é a Drive Pressure Transpulmonar. A gente pode avaliar, estimar a PMUSC desse doente por meio do Delta POC, né? Enfim. E falando um pouquinho agora do paciente suporte circulatório, o paciente em ECMO veno-arterial. A gente também tem as configurações híbridas, então às vezes esses pacientes têm mais de um sítio, mais de 2 sítios de canulação. Isso precisa ser levado em consideração. As canulações altas facilitam mais a nossa mobilização, mas para suporte circulatório, geralmente as canulações são baixas. A gente retorna pela artéria femoral, ou a canulação é central, né, já retornando ali na aorta do doente. Então, eu trouxe aqui só para ilustrar para vocês algumas canulações, né, algumas configurações de canulação. A mais utilizada nos CTIs é essa fêmuro-femoral, onde a canulação é percutânea, pode ser feita dentro do próprio CTI. Essa canulação, que é uma canulação central, ela precisa ser feita em centro cirúrgico. Por um lado, facilita a mobilização. É uma canulação que é muito utilizada como ponte para transplante, por exemplo, né? Então, eu canulo aqui no átrio direito do doente e devolvo esse sangue já pressurizado e oxigenado na aorta do meu paciente. Ou seja, eu bypasso praticamente todo o pulmão e todo o coração. Se o suporte for proporcional, não for pleno, for parcial, algum sangue ele não vai ser drenado pela essa cânula de drenagem que fica no átrio e segue o fluxo normalmente dentro do coração do paciente. Aí tem que ver, dependendo da condição cardíaca do doente, da fração de ejeção desse doente, o quanto esse coração ainda suporta bombear sem ficar congesto, sem aumentar muito a pressão de artéria pulmonar, por exemplo. Então, a gente acompanha e titula esse ajuste por meio de eco e de monitorização invasiva de débito cardíaco também. E um outro tipo de canulação é a canulação alta, mas essa canulação, ela limita, é uma canulação que ela é mais utilizada para suporte parcial. Como as artérias e veias dos membros superiores são menos calibrosas do que a femoral, por exemplo, ela me proporciona, essa canulação alta me proporciona um fluxo de sangue mais reduzido, menor, né? Então, para doentes que precisam de suporte pleno, que o coração realmente não bate, é uma configuração que não nos atende, apesar de que, do ponto de vista da fisioterapia, é uma configuração ótima para mobilização, né? Eu tenho os membros inferiores livres, mas infelizmente para doentes com suporte total não é possível. Aí o que eu trago para vocês é um doente nosso lá da cardíaca, um pós-operatório imediato de transplante cardíaco, e é um doente que saiu em ECMO veno-arterial, canulação central, aqui é um dreno de mediastino, e aqui a veia, a drenagem, né, pelo átrio direito, cânula de drenagem e a cânula de retorno na aorta desse paciente. Tá? Esse doente ele foi um transplante cardiorrenal, então ele transplantou rim e coração ao mesmo tempo, então por isso ele tem esse drenozinho aqui na cavidade
abdominal por conta do transplante renal. Aqui é uma outra modalidade de canulação de ECMO veno-arterial também, onde eu dreno pela veia femoral e devolvo pela artéria femoral. Aqui a canulação está na mesma perna, né? Então também não precisa ser femoral, veia e artéria de pernas distintas. A gente pode canular uma perna só desse paciente. Todo doente que está em ECMO veno-arterial, a gente precisa tomar cuidado com a síndrome de Arlequim. Não sei quem já ouviu falar da síndrome de Arlequim. Se a gente drena esse sangue aqui do átrio direito e devolve esse sangue na aorta, se esse paciente ainda não tem nenhuma função cardíaca, beleza, esse sangue preenche toda a aorta e o arco aórtico de forma retrógrada. Agora, a partir do momento que esse paciente começa a recuperar a função cardíaca, ele começa a bombear algum sangue vindo do pulmão e vindo das câmaras esquerdas, e esse pulmão, se ele tiver, por exemplo, numa estratégia ventilatória ultraprotetora, esse sangue ele não vai estar adequadamente oxigenado. Então, esse paciente começa a ter sangue desoxigenado na porção ascendente da aorta, podendo esse sangue desoxigenado chegar até tronco bracocefálico, e normalmente esses pacientes começam a ter uma alteração da coloração em membro, principalmente, inicialmente, membro superior direito, e a partir do momento que esse sangue desoxigenado começa a preencher todo o arco aórtico, a gente começa a ter sangue desoxigenado também no membro superior esquerdo. Então, nesses pacientes com ECMO veno-arterial, a gente costuma fazer a monitorização da saturação periférica dos doentes no membro superior direito. Que se esse paciente começa a ter recuperação de função cardíaca, o primeiro ponto a mostrar de saturação vai ser o membro superior direito. E a gente sabe que se está desaturando ali no membro superior direito, eu posso estar desoxigenando também o hemisfério cerebral daquele paciente. Então, isso não é desejável. Só para ilustrar mais uma vez a síndrome de Arlequim, esse paciente, por que é Arlequim? Que esse paciente fica de duas cores. Ele fica azulado da cintura para cima e ele fica rosa da cintura para baixo, porque a extremidade inferior do corpo está bem oxigenada, com esse sangue que retorna oxigenado pela aorta, mas a parte superior do corpo está preenchida com sangue desoxigenado vindo desse pulmão que ainda está com estratégia ultraprotetora. Então, nesse momento, a gente precisa retomar uma ventilação mais fisiológica para proporcionar que parte desse sangue seja oxigenado pelo pulmão e possa preencher essa ramo ascendente da aorta, vindo já oxigenado do pulmão e das câmaras esquerdas do nosso coração. Mas se, por exemplo, esse meu pulmão, muitas vezes esse paciente teve falência cardíaca, já está em fase de recuperação de bomba, mas ele também tinha uma falência pulmonar, isso era muito comum no COVID, pacientes que cursavam com falência pulmonar e cardíaca, e esse pulmão ainda não se recuperou. E aí eu posso fazer uma dessas configurações híbridas, onde eu dreno aqui por baixo e devolvo parte do sangue oxigenado lá em cima, próximo ao átrio direito do meu paciente, ou seja, esse sangue oxigenado, ele já entra na circulação pulmonar oxigenado. Então, quando ele sair na aorta ascendente, ele já sai oxigenado também. Então, mesmo que eu ainda não tenha função pulmonar, eu posso fazer com que minha circulação pulmonar também tenha sangue oxigenado. Então, é uma estratégia híbrida. E se esse doente, por exemplo, é um doente que a gente vai começar o despertar, a gente também precisa saber de que forma a gente vai manejar, qual percentual de sangue a gente devolve por cima, oxigenado, para a circulação pulmonar, qual forma a gente devolve, qual percentual a gente devolve por baixo, para pressurizar, para compensar a falta da bomba cardíaca. Então, realmente é um doente complexo. Durante o exercício desse doente que está despertando com uma configuração híbrida como essa, o quanto eu preciso fornecer de suplemento ou de aumento de oferta de oxigênio pelo pulmão, quanto eu preciso aumentar o fluxo de sangue que eu vou destinar para ECMO, por exemplo, para aumentar o débito cardíaco. A gente sabe que durante o exercício a gente aumenta a frequência cardíaca, a gente aumenta o débito cardíaco. Então, se eu estou aumentando o consumo do meu paciente porque eu estou aumentando a atividade muscular desse doente, eu tenho que ofertar mais. E se esse coração não bate de forma a ofertar mais
de forma fisiológica, eu preciso compensar por meio da ECMO, muitas vezes aumentando o número de rotações por minuto do console e aumentando a quantidade de sangue que está sendo bombeado para a ECMO e devolvido pressurizado para o meu paciente. Não é tão difícil assim. Geralmente, por meio de uma monitorização beira-leito e nem sempre de monitorização de débito cardíaco invasivo, apenas com um eco e monitorização por meio de PAM, eu já consigo titular o nível de suporte pela ECMO para manter uma oxigenação satisfatória e uma pressão arterial média satisfatória durante o exercício desses pacientes. Então, eu trago aqui uma sugestão de um trabalho. Esse trabalho se eu não me engano, deixa eu pegar na minha colinha aqui. Gente, eu tenho papel, eu tenho mais idade, eu já consulto o papel. Esse estudo, se eu não me engano, é de 2015. Isso mesmo. É um estudo de 2015, onde ele traz alguns parâmetros de segurança para esse paciente. Então, que esse paciente esteja com um RAIS entre -2 e +2. Aí eu faço uma consideração particular minha. Eu acho que para mobilizar ativamente esse doente, pensar em fazer níveis de mobilização mais avançados para esse doente, como, por exemplo, sedestar esse doente, mesmo que seja no leito, eu não me sinto tão confortável com trabalhar esse doente com RAIS -2. Eu já me sinto um pouco mais confortável e alguns outros protocolos também sugerem que esse neurológico esteja num RAIS entre -1 e +1, tá? Do ponto de vista respiratório, que esse paciente não esteja dependente de PIPs elevadas, então uma PIP menor do que 10, uma fração inspirada de oxigênio no ventilador mecânico abaixo de 60%, conseguindo manter uma saturação ali periférica acima de 95 e mantendo uma frequência respiratória até 30 incursões por minuto. Ele tem que ser capaz de manter uma adequada pressão arterial média, né, acima de 60 milímetros de mercúrio. Em alguns casos, a gente trabalha acima de 65 milímetros de mercúrio. Ou uma sistólica ali entre 90 também e 180. Esse paciente também não pode estar muito bradicárdico, nem muito taquicárdico, não pode estar fazendo nenhum tipo de arritmia aguda, né? E sem dose de amina muito significativa. E aí, o que é uma dose de amina significativa? Isso vai depender muito de cada serviço. Então, isso tem que ser discutido realmente de forma interdisciplinar. E se esse paciente ele mantém esses critérios em repouso, eu começo progressivamente a trabalhar níveis mais avançados de mobilização. Sento no leito, reavalio, neurológico, respiratório e hemodinâmico. Vou fazer exercício ativo, sentado no leito e reavalio, neurológico, respiratório e hemodinâmico. Se eu aumentar muito a intensidade desse exercício, isso causar um aumento excessivo da pressão arterial ou um aumento excessivo da frequência respiratória desse doente ou uma dessaturação, eu preciso reduzir a intensidade desse exercício, sempre monitorando o tempo todo a parte hemodinâmica, respiratória, saturação e, se possível, também outros indicadores de esforço muscular respiratório do doente, como o delta-POC, por exemplo, estimando a PMUSC desse paciente durante a reabilitação. Opa. Esse outro trabalho de um grupo alemão de 2017, é uma revisão sistemática com meta-análise, e onde ele encontra uma incidência de eventos adversos bem baixa, em torno de 2,6%, né? Esse outro, ou seja, é seguro, é possível. Agora ele reforça, esse estudo reforça que é importante para que tenhamos baixa incidência de eventos adversos que a equipe seja uma equipe com experiência, equipe multidisciplinar, dimensionada adequadamente para cada nível de mobilização e com expertise em reabilitação em doentes em ECMO, né? Se não for uma equipe com expertise em reabilitação que não esteja adequadamente dimensionada para isso, para aquele nível de mobilização, provavelmente a gente precisa rever o risco-benefício de mobilizar esse paciente, que provavelmente essa incidência de eventos adversos pode ser que seja maior. Então, assim, né, nesse trabalho, eles revisaram centros com equipes dimensionadas adequadamente, com expertise.
Esse outro trabalho aqui de 2020 é um estudo piloto, randomizado, controlado, foi um estudo multicêntrico, conduzido em 3 centros de reabilitação especialistas em ECMO, né, na Austrália e Nova Zelândia. É um estudo com um N pequeno, 10 pacientes em cada grupo, onde ele compara no grupo intervenção. Como era o grupo intervenção? Eram pacientes que tinham a sua reabilitação conduzida por um fisioterapeuta sênior, especialista em ECMO, aonde ele realizava um plano terapêutico individualizado para aquele doente, com um maior grau de mobilização diária que aquele doente tinha capacidade de tolerar. Né? Então, esse doente era reavaliado no início do dia e era estipulado o maior nível de mobilização que aquele doente atingiria naquele dia com segurança. E esse paciente fazia fisioterapia com esse fisioterapeuta sênior em torno de 1 hora por dia, quando esses doentes estavam acordados, e nos doentes mais graves, agudos, sedados, esse tempo de atendimento era em torno de 20 a 30 minutos, com mobilização passiva. Né? E no grupo controle, a reabilitação ela era conduzida pelo fisioterapeuta, que era plantonista do serviço, sem experiência em ECMO. E aí tinha um atendimento padrão, sem tempo pré-determinado. E aí a pergunta deles é factível mobilizar esse doente precocemente, se for feito com um time especialista? É seguro? E qual é o impacto na mobilidade desses pacientes, né? E aí, eles reportam que as principais barreiras do estudo eram a estabilidade hemodinâmica e a sedação desses pacientes nos primeiros dias de mobilização. Então, realmente, se a gente observar aqui, no primeiro dia, grande parte, lembra que cada grupo tinha 10 pacientes, então 6 pacientes de 10 no primeiro dia tiveram instabilidade hemodinâmica e altas doses de inotrópicos, tanto no grupo controle quanto no grupo intervenção. E isso era uma barreira para mobilização em níveis mais elevados, né? E a sedação também. Você vê que no grupo controle, 9 dos 10 pacientes estavam sedados e no grupo intervenção, 6 dos 10 pacientes estavam sedados. E esse número, tanto de sedação quanto de instabilidade hemodinâmica e uso elevado de inotrópicos, se mantém nos primeiros dias. E só começa a cair realmente lá para o 4º, 5º dia. Né? Então, realmente, a gente tem uma barreira da sedação e da instabilidade hemodinâmica, independente da expertise da equipe e da capacidade que esse serviço tem de reabilitar e mobilizar precocemente esse doente. E aí, pensando aqui no 7º dia de internação desse paciente, a gente pode observar que o grau de mobilização atingido nos 2 grupos, tanto no grupo controle em azul quanto no grupo intervenção em laranja, é muito semelhante. Esses pacientes ficaram ali na escala de mobilidade, entre 1 e 1,5, mais ou menos, ou seja, eram pacientes que conseguiam sentar na cama e realizar sentados na cama exercícios ativos. Isso independentemente deles terem sido começados a mobilizar precoce no grupo intervenção. Né? Então, não houve muita diferença no grau de mobilidade atingido por esses pacientes, sendo mobilizados de forma precoce ou não. Tá? Então, realmente, é factível, é possível, é seguro, mas a sedação e a instabilidade hemodinâmica são grandes barreiras e que interferem, sim, no grau de mobilidade que a gente atinge com esse doente no 7º dia, né? Aqui é um outro trabalho que avalia também se é factível. É um trabalho observacional no centro alemão, de 2020, esse trabalho. E ele conclui, né, que a maioria dos pacientes, na verdade, consegue atingir um grau de mobilidade maior ou igual a 3. Né? 43 pacientes conseguem atingir esse grau de mobilidade maior ou igual a 3, que seria, pelo menos, sentar à beira da cama. Né? E que desses pacientes que atingem um grau de mobilidade maior ou igual a 3,
grande parte ficavam ali num nível de mobilização entre 5 e 6, ou seja, conseguiam realizar uma transferência da cama para a cadeira e uma marcha estacionária. Então, 80% desses pacientes conseguiam atingir ali uma marcha estacionária, pelo menos uma sedestação na poltrona. E aí, qual seria o dimensionamento da equipe para a gente conseguir atingir esse grau, né, esse nível de mobilidade desse doente? Então, aqui, ele sugere em torno de 3 a 4 membros para conseguir sedestar esse doente à beira do leito, conseguir ficar de pé, fazer uma marcha estacionária e uma transferência para a poltrona. Isso sempre pensando numa equipe multidisciplinar. Então, uma enfermeira, um médico cirurgião cardíaco ou intensivista com experiência em ECMO e 1 ou 2 fisioterapeutas. Se é um paciente com via aérea artificial, a gente já tem algumas recomendações na literatura para que tenhamos 2 fisioterapeutas. Um fisioterapeuta vai ficar focado na parte motora, nas orientações sobre a mobilização do doente, e o outro fisioterapeuta nos ajustes ventilatórios compensatórios necessários para manter uma troca adequada e o conforto do paciente, sem que esse doente aumente muito o esforço muscular, por exemplo. Esse fisioterapeuta também, que fica no manejo da ventilação, vai ficar responsável pela segurança e o manejo da via aérea artificial do doente, para não ter nenhum tipo de extubação ou decanulação desse paciente. O médico, cirurgião cardíaco ou intensivista com experiência, ou se tiver perfusionista também, melhor, mas se não, muitas vezes, muitos setores não têm perfusionista, e esse médico fica nos ajustes do fluxo de sangue da ECMO, por exemplo, e nos ajustes das doses de inotrópicos, para poder manter uma pressão arterial média satisfatória e uma hemodinâmica satisfatória também durante o exercício. E a fisioterapia vai conduzindo e fazendo ajuste da intensidade do exercício desse paciente. Aqui eu trago um outro trabalho que sugere alguns critérios de inclusão para a mobilização desse paciente de forma precoce, né, em ECMO. E alguns critérios de exclusão também para esse paciente. Então, paciente com infarto agudo do miocárdio com menos de 24 horas em ECMO, a gente não realizaria essa mobilização precoce. Paciente que tem episódios de saturação aos mínimos movimentos, pacientes com altas doses de inotrópicos, como a gente já falou anteriormente, de vasopressores nas últimas 12 horas, paciente com monitorização de pressão intracraniana, paciente com múltiplas e severas disfunções musculoesqueléticas também. Pacientes onde a gente tem o chattering ou chugging, que ele chama aqui, que é o balançar, o bater da cânula, né, muitas vezes ao repouso. O que é essa instabilidade dos sítios da cânula? Muitas vezes esse paciente, quando está mais para hipovolêmico, ou se a gente está com um número muito acentuado de rotações por minuto e uma pressão excessivamente negativa na cânula de drenagem, muitas vezes essa cânula, ela suga tão fortemente o sangue que a parede do vaso colaba nas fenestras da cânula. E aí faz como se fosse você tapasse o canudinho enquanto está sugando e o sangue não entra na cânula. Então, o fluxo de sangue destinado para ECMO cai abruptamente. E aí a cânula bate toda vez que a parede do vaso colaba nas fenestras. E isso interfere no fluxo de sangue que vai para ECMO e, consequentemente, na manutenção da pressão e na manutenção da oxigenação. Então, paciente com qualquer instabilidade ou cânula batendo, a gente precisa corrigir isso, ou aumentando a volemia do doente, muitas vezes tem que fazer um volume extra, ou diminuindo um pouquinho o número de rotações por minuto do dispositivo, se isso também não for causar nenhum tipo de instabilidade, para que essa cânula não bata. A questão é que se antes de começar o exercício essa cânula já está batendo, é sinal que esse doente já está mais pré-hipovolêmico, ou esse número de rotações está excessivo, eu fico sem lastro para poder aumentar o número de rotações por minuto e aumentar o fluxo de sangue que eu estou jogando para a ECMO durante o exercício. Eu preciso ter algum lastro de segurança para poder manejar o aumento do suporte. Se é uma cânula que já bate antes do início do exercício, e talvez eu possivelmente precise reduzir
o número de rotações e reduzir o suporte durante o exercício, eu talvez não consiga imprimir um exercício nesse momento ativo para esse doente, né? Oi, Natália, deixa eu interromper rapidinho só para tirar uma dúvida. Pode Esse falar. aumento do fluxo na máquina, vocês realizam esse aumento, assim, é uma ação prévia ao movimento ao ato de tirar o paciente da posição, né, de mobilizar o doente, ou não? Vocês vão tateando de acordo com a necessidade dele ao longo desse processo de mobilização ou de prescrição de exercício? Maravilhosa pergunta. A gente vai tateando. Assim, se a gente já estima que esse doente vai ter um incremento de carga, a gente já estima que esse doente vai precisar de um aumento de débito cardíaco, se for um doente em ECMO veno-arterial para suporte circulatório, a gente às vezes já pode aumentar um pouquinho ali em 0,5 litros por minuto ou em 1 litro por minuto antes do exercício, né? Para que esse doente já comece o exercício com uma pressão arterial média um pouquinho mais alta para garantir a perfusão tecidual periférica e a perfusão desse músculo durante o exercício, para que eu não aumente dose de ácido lático e de lactato desse paciente. Agora, se é um doente, por exemplo, em ECMO veno-venosa, só para suporte ventilatório, talvez eu não precise mexer no fluxo de sangue da ECMO. Talvez eu precise aumentar o suporte ventilatório, porque ele vai aumentar a demanda ventilatória, já que ele está acordado, que eu estou mobilizando ativamente, ele está acordado. Então, talvez eu tenha que aumentar o suporte ventilatório, aumentar a fração inspirada de oxigênio, ou talvez a fração ofertada de oxigênio na membrana, mas não necessariamente a vazão de sangue que eu jogo para a membrana. Então, geralmente, quando o doente está em suporte respiratório, ECMO veno-venosa, eu não costumo precisar aumentar fluxo de sangue. Eu mexo no fluxo de gás, até porque se eu faço mais exercício, eu promovo maior oxidação, eu vou ter maior liberação de CO2 também, e eu vou ter que ter maior remoção de CO2 também. Então, eu muito provavelmente vou ter que aumentar o fluxo de gás. Então, ofertado nessa membrana, né, para remover mais esse CO2, e talvez eu precise aumentar a fração ofertada de oxigênio também para promover maior oxigenação. Tá? Agora, se a gente começa a trabalhar o exercício ativo na ECMO veno-venosa e esse meu doente desatura, apesar do aumento da fração ofertada, se ele tiver num suporte parcial com fluxo de sangue mais baixo indo para ECMO, aí eu posso pensar de forma secundária em aumentar o fluxo de sangue. E depois de aumentar o fluxo de sangue, se esse doente mantém desaturação, não é o momento ainda de mobilizar ativamente esse doente, ou talvez a intensidade no meu exercício esteja sendo excessiva para aquele momento daquele paciente. Então, e a gente vai a todo momento olhando hemodinâmica, saturação periférica, coleta a gasometria desse paciente e vai tateando o nível de suporte e a compensação que a gente vai ter que realizar no suporte durante o exercício. Respondi? Pronto. Respondido. Outra dúvida. Quando o paciente ele desatura, esse ajuste que vocês realizam, o que é realizado, na verdade, mais de imediato para ter a resposta? É o ajuste da FO2 na máquina ou no ventilador mecânico? Então, se esse meu doente está em suporte pleno ou com fluxo de sangue bem aumentado pela ECMO, vai direto na ECMO. Sim. Eu vou preservar o meu pulmão o máximo possível. Certo. Então, assim, se eu posso oxigenar pela membrana, para que eu vou gastar o alvéolo? Mais ou menos grosseiramente falando é isso. Então, e para que eu vou sobrecarregar esse meu alvéolo com altas frações inspiradas de oxigênio, que promovem mais atelectasia, reabsorção, enfim. Então, eu vou estressar a membrana, que a membrana eu troco. Esses dispositivos são descartáveis, né? São descartáveis, estão substituíveis, né? Então, eu vou primeiro na membrana. Agora, se esse meu doente já está em fase de recuperação e ele já está com fluxo baixo de sangue na membrana, eu talvez precise inicialmente mexer no ventilador mecânico. E aí, talvez discutir com o perfusionista, porque eu, por exemplo, Natália, pensando do ponto de vista da proteção pulmonar e com uma base fisiológica, eu preferiria, durante o exercício, aumentar o suporte pela ECMO para não estressar o meu pulmão e trabalhar o meu músculo de forma segura sem estressar o meu pulmão. E aí, mas
geralmente no fluxo de sangue da ECMO, quem mexe é o perfusionista ou o médico de plantão. E aí eu solicito, você pode aumentar o fluxo, aumentar o suporte durante o exercício, e a gente vai titulando junto. Eu vou sugerindo, aumenta mais meio, aumenta mais 1 litro, a gente vai observando a hemodinâmica e a oxigenação, se melhorou, beleza, aí eu oferto mais pela membrana. Agora, se for uma opção da equipe médica ou do perfusionista não mexer no fluxo de sangue, eu vou ter que compensar pelo ventilador. E se eu julgar que essa minha compensação pelo ventilador está gerando muito estresse, eu vou reduzir a intensidade do exercício ou suspender o exercício ativo naquele momento. Mas eu sempre vou preferir mexer primeiro na ECMO e depois no pulmão. Perfeito, Natália, porque a verdade essa dúvida também é justamente por essa questão, porque às vezes o médico, ele não quer mexer ali na máquina, né? Porque já iniciou um processo de desmame, ele não quer manusear ali na máquina, quer deixar naquele 50% Mas talvez ele tenha que entender que a gente, no momento da reabilitação, do exercício ativo, é um momento onde eu tenho aumento da demanda. Então, isso não quer dizer, quando eu aumento o suporte da ECMO, aumento o fluxo de sangue, que é uma piora do meu doente. Não é que eu estou dando um passo atrás, eu estou aumentando o suporte para dar um passo à frente, para otimizar a reabilitação, para esse meu doente se fortalecer. E assim ele vai sair mais precoce da ECMO. Então, assim, se realmente o médico não tiver esse entendimento de que não é um retrocesso, e sim é um avanço, é uma bengala, na verdade, é um suporte adicional para um aumento de demanda temporário. Sim. Talvez eu não possa aumentar a intensidade do meu exercício naquele momento, se eu não tenho um pensamento uniforme de toda a equipe. Esses doentes em ECMO, se a equipe não for muito alinhada, tudo desanda. Sim. Porque se o percussionista mexe na ECMO e não avisa o fisioterapeuta e ele diminui o suporte da ECMO, o paciente vai saturar. Porque se ele diminui da ECMO, eu tenho que aumentar pelo ventilador. É uma balança, lembra que eu mostrei a balança naquele slide? Se ele diminuir da ECMO, eu tenho que aumentar do ventilador, eu tenho que manter essa balança equilibrada. Né? Sim. E mesma coisa, se eu começo a mobilizar esse meu doente, não aviso ao perfusionista e ao médico, esse doente talvez não tenha débito cardíaco suficiente para perfundir adequadamente a periferia, se meu músculo vai sofrer, vai subir lactato. Sim. Eu não quero isso também, ele vai fadigar, né? E aí tá tudo errado. Então, assim, todo mundo tem que, quando a gente desenha o plano terapêutico, o fisioterapeuta, ele é o líder do plano fisioterapêutico, do plano terapêutico, mas ele não é sozinho. E pelo contrário, se ele não tiver a colaboração ativa de todos os outros membros da equipe, ele não vai ter sucesso, de forma alguma. Vai conseguir fazer. A gente é muito dependente um do outro. Sim. Então, tem que ter uma equipe alinhada. O sucesso é ter o alinhamento de pensamento. Então, na hora que a gente desenha a proposta da reabilitação, você tem que levar para a enfermeira, para o perfusionista, para o médico. Olha, minha proposta de hoje é essa. Você vai tolerar um aumento de inotrópico até qual dose durante o meu exercício? Aí o médico vai falar, olha, eu vou subir essa vaso, ou vou subir essa nora, ou essa dobutamina até X. Tá? A partir disso, se esse paciente demandar mais do que isso, eu vou pedir para você retroagir no exercício. E a gente combina. Combinado não sai caro. E aí o médico vai colocar os limites de segurança do ponto de vista medicamentoso e médico. A gente vai colocar os limites de segurança do ponto de vista da manutenção da segurança pulmonar diafragmática e da mobilização em si mesmo, da parte motora desse paciente. A enfermeira vai colocar os limites dela com relação a o quanto essa cânula permite que esse meu doente se afaste, o grau de mobilização sem disposicionar, sem desconectar nada. E o perfusionista vai discutir com a gente também o que aquele doente naquele momento também suporta de ajuste de fluxo. De gás, normalmente, a gente vai de 21% a 100%, e o fluxo de gás da membrana a gente tem uma liberdade um pouco maior. Mas o fluxo de sangue, às vezes, tem limitação hemodinâmica, né? Tem a limitação do diâmetro da cânula para sugar esse sangue, tem a limitação da volemia do doente, que se eu aumento o número de rotações excessivamente, o doente está hipovolêmico, vai colabar a cânula, não vai dar certo. Então, aí a gente já combina os limites de segurança e vamos todo mundo junto. E aí a gente vai titulando e dosando o exercício sem extrapolar os limites de segurança que foram combinados com a equipe interdisciplinar, multidisciplinar. Perfeito, Natália, obrigada.
É complexo, né? E se você for parar para pensar que cada doente tem um sítio de punção diferente, um nível de suporte diferente, uma doença de base diferente, acaba que não dá para ter uma receita de bolo, não dá para eu te dizer como prescrever um exercício para um doente em ECMO. Esse doente ele é muito complexo. Ele pode ser muito diferente um do outro, né? Então é individualizar mesmo. E por isso é tão importante entender como é o funcionamento do mecanismo, dos todos os componentes, do checklist de segurança, para que você possa raciocinar no momento e ajustar a tua indicação e a tua prescrição de acordo com o momento daquele paciente. Porque se for seguir receita de bolo, é receita do fracasso, né? Então, vamos lá. Critérios de inclusão. Você vê que aqui ele já sugere um RAIS entre -1 e +1. Lembra que eu falei? O outro protocolo sugeria entre -2 e +2. Eu também me sinto mais confortável com o paciente um pouco mais acordado e nem tão agitado. Fração inspirada de oxigênio no ventilador abaixo de 60%. Aqui, esse protocolo, aqui que já é de 2022, ele já coloca um limite de saturação periférica de O2 acima de 90%. Aquele outro trabalho mais antigo de 2015 já colocava um limite mais restrito de 95%. Então, mantendo uma PO2, um sangue arterial, na pressão parcial de oxigênio no sangue arterial acima de 90%, um CO2 abaixo de 80%, sendo que esse pH tem que estar acima de 7,25, né? E uma frequência respiratória abaixo de 30. Uma PIP abaixo de 10, então frequência respiratória, FO2 e PIP, eles mantêm o mesmo racional desde 2015 até 2022, não mudou muita coisa, né? Sobre a instabilidade cardiovascular, muito parecido também, os limites de frequência cardíaca, não ter nenhum tipo de nova arritmia, manter uma pressão arterial média um pouco mais alta, você vê aqui, ele já coloca 65, aquele outro trabalho sugeria acima de 60, eu me sinto mais confortável em trabalhar acima de 65 também, pelo que eu vi lá no serviço do professor Alan Combes. Paciente com hipertensão de artéria pulmonar, aí contraindicação relativa, né? Paciente com lactato muito alto, paciente já está com lactato alto, já está com uma perfusão tecidual ruim, eu vou aumentar a demanda, né? Vou subir mais ainda esse lactato desse paciente. Paciente com estenose aórtica severa, enfim. Precaução com delírio, com craniotomia, outros drenos e outros dispositivos, né, colocados em paralelo. Então, na verdade, aqui, esse trabalho ele conclui, de 2022, que não existe nenhum tipo de protocolo pré-estabelecido de exercício para esses pacientes em ECMO, né? Na verdade, existem sugestões na literatura de que a gente possa trabalhar com exercícios progressivos, individualizando esse suporte, mas a gente realmente não tem nenhuma evidência na literatura de qual modalidade de exercício é mais indicada, qual a intensidade de exercício. A gente carece de trabalhos, de ensaios clínicos randomizados, onde a gente possa avaliar esses resultados, né? Ele traz um protocolo que ele traz como proposta para a mobilização desses pacientes, que esse protocolo que ele divide esses pacientes em pacientes inconscientes e pacientes conscientes. Para esses pacientes inconscientes, ele sugere mobilização passiva e sugere o cicloergômetro, né, para esses pacientes também. Pode ser um cicloergômetro passivo, aquele motomédia, aí depende de cada serviço, o que a gente tem disponível para esses pacientes. E também ele sugere eletroestimulação para esses pacientes por em torno de 30 minutos ao dia, 7 dias na semana. Para os pacientes que estão conscientes, ele sugere que trabalhemos exercícios para força, exercícios aeróbicos, exercícios para treinamento muscular inspiratório desses pacientes, e que esses pacientes sejam trabalhados sempre de forma progressiva, que esses exercícios sejam progressivos. Que a gente comece mobilizando o doente no leito, do leito, beira-leito,
sempre avaliando em cada step como está a troca, a monitorização hemodinâmica, como é que está a oxigenação, como é que está a parte muscular respiratória desse paciente durante o exercício, se eu não estou sobrecarregando demais, se eu tiver alguma possibilidade de monitorização de pressão transpulmonar ou de estimar essa PMUSC desse doente, que também seja realizado, tá? E que esses pacientes a gente trabalhe num Borg entre 12 e 13, da escala tradicional de Borg, né? Em torno de 60 minutos por dia com esses doentes, 7 dias na semana, tá? Então, basicamente é isso. Ele subdivide em pacientes conscientes e inconscientes. Cicloergômetro passivo, ou ativo a partir do momento que o paciente está mais colaborativo, ou ativo assistido, e aí isso vai sendo incrementado de forma progressiva para esse paciente. E aí ele sugere 1 a 3 sets de 8 a 10 repetições, mas tudo isso são sugestões, né, de um protocolo. A gente, como eu falei anteriormente, a gente ainda não tem na literatura nenhuma evidência de que isso realmente modifique desfecho desses pacientes. E aí eu trago para finalizar, para a gente poder abrir para discussão, né, que na verdade em Deus a gente acredita e para todo o resto a gente precisa de evidência. Então a gente precisa de mais estudos randomizados e controlados com a modalidade de exercício, de forma essa modalidade pode interferir no resultado ou não, qual é a intensidade, qual é o melhor momento para começar esse exercício dentro de cada configuração de ECMO, qual é o tipo de exercício para cada tipo de suporte mais indicado para cada tipo de suporte, a duração. E eu sempre acredito que, e esse trabalho defende isso também, que é muito importante individualizar a estratégia desses pacientes. E sempre, sempre olhar para a segurança desses pacientes em primeiro lugar. Se a equipe não tem expertise, não mobiliza. Tá? E o que esses protocolos, o que essas sugestões de exercício podem gerar como resultado, e principalmente com desfechos mais duros com relação à mortalidade, por exemplo. Então, a gente ainda não tem. Aí, uma coisa que eu queria colocar, por exemplo, lá no professor Alan Combes, lá em Paris, pacientes com ECMO veno-arterial, eles não deambulam, eles não retiram o doente do leito, porque essa canulação arterial tão calibrosa, o doente sangra muito. Eles acreditam que o risco-benefício de fazer uma mobilização mais alta ou mais avançada desses doentes com canulação arterial não compensa. Então, para os doentes com ECMO VV, eles retiram do leito, sentam na poltrona, trabalham ativamente de pé, deambulam em alguns casos, mas os doentes com canulação arterial para suporte circulatório, não. Eles trabalham com esses doentes no leito e eles não costumam mobilizar um membro canulado arterial. Se a minha canulação arterial é femoral, por exemplo, da perna direita, eles mexem o mínimo possível naquela perna direita para não disposicionar a cânula. Se eu tenho um hematoma naquela perna por um disposicionamento de cânula, não é nem uma avulsão de cânula, que aí Deus me livre. Mas é um disposicionamento, aquilo já dá um sangramento tão importante, uma instabilidade tão grande para aquele doente que talvez realmente não vale o risco. E se um doente, por exemplo, pela estatística deles, ele é mantido em suporte circulatório, em média 7 dias a 10 dias, eu já tenho recuperação desse coração, se não for ponte para transplante, né? Se for ponte para recuperação. E a gente sabe que nos primeiros dias, como aquele trabalho lá da Nova Zelândia já mostrou, que a gente não consegue atingir níveis mais altos de mobilização, que isso não impacta no grau de mobilização depois de uma semana, 10 dias desses doentes, por que eu vou submeter esse doente a esse risco? Né? Então, eles não fazem mobilizações mais altas, altas no sentido de mais avançadas, com níveis de mobilização mais altos, de retirada do leito em doentes com cânula arterial. E aqui é um pouquinho da experiência que eu tive. Esse é o professor Alan Combes, maravilhoso. Essa é a faculdade lá do Lapetier. E aqui é o Mathieu, que é o pneumologista da equipe. Aí eu, como fisioterapeuta, era a única fisioterapeuta do time, né? Eu já colei no pneumologista, que a gente fazia todas as discussões ali da parte ventilatória, de avaliação de mecânica. O professor Alan Combes é
é intensivista e cardiologista, e esses demais aqui são intensivistas e cardiologistas também. E é isso que eu tinha trazer para vocês, um pouquinho da minha experiência. Eu vou tirar o compartilhamento aqui de tela e a gente, de repente, abrir para um bate-papo. Isso, excelente, Natália, excelente aula, gostei demais. Eu, infelizmente, não... É o que eles falam lá, bring data. I don't have data. A gente não tem evidência mais voltada para essa questão da prescrição do exercício. A gente tem algumas sugestões, algumas recomendações, algumas propostas, mas a gente realmente... o que a gente tem de evidência é que é seguro quando o time é de especialistas. É seguro. Eventos adversos, a taxa de eventos adversos é bem baixa. Agora, realmente, sobre como prescrever, qual é a modalidade, a intensidade, de que forma isso interfere no desfecho, a gente ainda não tem. Quem sabe alguém se anima. Pois é, quem sabe alguém se anima para encontrar essas evidências, né? Na verdade, Natália, é isso o grande problema, porque ter especialistas na equipe, né, por mais que a gente estude, uma formação de fato que vai trazer uma segurança, a pessoa tem que fazer uma formação de verdade, né, sobre o assunto, como você fez. E como eu falo para o pessoal que trabalha comigo, que a mobilização do paciente em ECMO é um grande calo para a gente, porque a gente já teve algumas experiências de ECMO, sei lá, talvez umas 12 ECMOs, que já teve aqui no Maranhão, né? Sou de São Luís, no Maranhão. Umas 12 ECMOs que teve, e quando teve aqui no Maranhão, foi no hospital que eu trabalho, que é o hospital universitário. Em todas as vezes que teve, nós tivemos muita dificuldade em relação à mobilização. E quando a gente executou a mobilização desse doente, sempre foi no leito. Eu nunca tirei doente do leito aqui no UPI, não, em ECMO. Não? Nunca, não. Os nossos doentes, geralmente, eles são muito graves e a equipe, até por receio, normalmente desmama da ECMO para depois despertar. É muito difícil a gente ter aqui, no meu serviço, aqui na UERJ, doente acordado em ECMO. A gente faz alguns despertares diários até para avaliar o neurológico do doente, já faz avaliação de força, dá uma avaliada na funcionalidade, mas a ponto de mantê-lo acordado em ECMO, é muito raro. E eu nunca consegui tirar um doente do leito em ECMO, nem sedestar à beira do leito. No máximo, você não conseguiu pelo neurológico, pela questão da gravidade do doente? Da gravidade do doente. E aí a equipe multi sempre preferia manter o doente mais sedado, o doente mais entregue, mais na mão, mais passivo, enquanto estava sob um suporte mais avançado em ECMO, um suporte mais pleno, um fluxo de sangue maior, pelo medo do disposicionamento de cânula, e é um caos quando disposiciona, né? E a gente não tem tanto expertise aqui assim. Então, se tiver que recanular de urgência, vai demorar. Não vai ser tão rápido. Às vezes, uns 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, dependendo se eu não tiver as cânulas ali muito perto. Enfim. E aí o doente vai ser massageado enquanto isso? Ou como é que é o desfecho desse doente? Será que vale a pena arriscar? Ou esperar mais 2, 3 dias para tirar esse doente da ECMO e aí acorda, senta, anda, ciclo, vambora. Sem cânula. Pois é, isso foi o que aconteceu assim, com a nossa primeira paciente que foi sobrevivente da ECMO aqui no Maranhão, que isso aconteceu um pouquinho antes de começar a pandemia. A gente teve a primeira sobrevivente, né? E aí, depois que ela saiu da ECMO, foi que a gente começou a correr atrás. Eu tenho umas imagens, uns vídeos bem legais do que a gente fez com ela, né? Do quanto que a gente trabalhou para ela sair andando de fato e depois na enfermaria levar para frente, né? E ela era uma paciente que ela ficou muito tempo acordada durante a ECMO. Ela ficava ali com RAIS -1, +1, por vezes 0, né? Mas vocês conseguiam mobilizar ativamente o leito? Conseguia mobilizar no leito ativamente. Na verdade, ela chegou num nível de fraqueza tão grande que quando a gente colocava ela no cicloergômetro, isso já fora da ECMO, né? Quando a gente colocava ela no cicloergômetro, aquele passivo, ela basicamente não tinha contração, porque ela tinha uma fraqueza muito grande. E a gente acabou correndo atrás e conseguiu restaurar. Era Covid essa? Não, foi SDRA. Ah, tá. E aí mas de qualquer forma deve ter ficado sedada e bloqueada
Muito tempo. A gente perde muito, cara. Não é diferente para esses doentes em ECMO. Geralmente o tempo de permanência desses doentes em ECMO, em países de primeiro mundo, onde tem centros com maior expertise, é menor, né? O tempo de permanência desses doentes, a sobrevida é bem maior. Então, esses doentes em ECMO VV ficam 15 dias, 17, 12, 15 dias. Aqui no Brasil, às vezes 20, 25 dias, né? Centros com menor experiência. Então, a gente acaba tendo pacientes com maior comprometimento musculoesquelético do que nesses centros que tem mais experiência, que o doente fica menos tempo em ECMO e tem um despertar mais precoce. Agora, a gente tem uma vantagem que eles não têm lá, né? Eles não têm fisioterapia. Não tem, só tem o terapeuta respiratório. O terapeuta respiratório e a enfermagem. A enfermagem que mobiliza os doentes, ou seja, não prescreve exercício. Ela mobiliza, ela bota em pé, fala assim, anda, levanta a perninha, isso, senta. Não dosa. Sim. Não tem prescrição de exercício. Então, quando eu falei que eu era fisioterapeuta e discutindo fisiologia mecânica pulmonar e parte hemodinâmica, que eu sou de serviço de cirurgia cardíaca, eles falaram, você é fisioterapeuta mesmo? O que o fisioterapeuta faz no Brasil? Eu falei, vocês nem imaginam o que o fisioterapeuta faz no Brasil. Aí o professor Alan Comes falou, poxa, eu queria uns fisioterapeutas assim aqui, não dá para importar? Ele falou, nós temos um fisioterapeuta só para o hospital inteiro e esse fisioterapeuta atende o doente pré-alta hospitalar. Sim. É tipo assim, só para uma orientação mesmo funcional geralzão. Então, imagina, e olha que eles têm um desfecho muito bom desses doentes. Imagina se eles tivessem um serviço de reabilitação fase 1. Sim. Dentro de uma unidade de terapia intensiva, como a gente tem aqui. Cara, nem sei qual seria o desfecho desses pacientes. Acho que eles iam sair correndo do hospital, né? Iam sair maravilhosos, cara. Então, a gente tem muito a acrescentar aqui no Brasil. Basta a gente adquirir mais experiência. A gente está engatinhando, né? Sim. Acho que com a Covid foi que a gente começou a popularizar mais, né? O uso da ECMO. Muita gente nunca nem tinha nem ouvido falar. E com a Covid trouxe mais à tona o termo ECMO, né? E o uso da ECMO nesses pacientes. E acabou abrindo a mente também. Então, quem sabe... Até por conta do caso do Paulo Gustavo, né? Sim, popularizou mais, né? Popularizou bastante. O Fábio Cano está convidando para o curso de ECMO, gente. Eu vou trazer um pouquinho dessa experiência que eu tive lá com o professor Alan Combes. A gente montou um curso agora de 8 horas, em parceria com a Getting, então vai ter simulação realística. Mais da metade do curso é prático, dentro da simulação realística mesmo, então a gente vai simular a intercorrência de falha de bomba, de incêndio, ai, que maravilha. Parada cardiorrespiratória e o manejo desse paciente, do paciente mais grave em ECMO mesmo. É um curso mais básico para entender como funciona a ECMO, entender qual é o papel da fisioterapia nesses pacientes mais graves e o manejo nessas intercorrências. Tá ficando muito legal o curso. Vai ser no Congresso Carioca. Vai ser no Carioca, aqui no Rio, em maio. Vai ser na primeira semana de maio. Estão todos convidados. A Sobrafis já está divulgando aí nas mídias, né, nas redes sociais. Esse curso de ECMO, ele tem um número bem limitado de vagas, porque como é com simulação realística, eu não consigo mais do que 12 alunos por turma. Então, as vagas são bem limitadas. Quem gosta, quem tem interesse, corre lá. Porque eu nem sei como é que está a procura, mas a gente não consegue aumentar o número de vagas, diferente dos outros cursos, né, de ventilação mecânica e de reabilitação, que a gente tem 30 vagas, 25 vagas. Esse a gente não consegue aumentar muito, mas vai ser um prazer recebê-los lá. Queria, super animada. O Fábio até convidou aqui o pessoal do Maranhão. Quem puder. Seria muito bom. E, Natália, eu tenho mais uma dúvida. Em relação às canulações femorais, assim, quanto você fez, você fala de exercício, né, no leito, mas eu imagino o quanto que deve ser receoso, sim, fazer exercício. Eu já tinha visto alguns estudos falando que é seguro realizar exercício com o paciente com canulação femoral, até mesmo bifemoral, que é seguro realizar esse tipo de exercício, mas em relação à sua experiência, né, nesses pacientes que estão em uso de canulações femorais, a única experiência que eu tenho é lá do professor Alan Combes, porque como eu falei, aqui na UERJ, os nossos doentes são
mais graves. Eu não sei, até porque a gente também coloca muito ECMO veno arterial, porque é um setor de pós-operatório de cardíaca, então é muita falha de bomba. Sim. Então, para manusear essas cânulas arteriais, o medo é muito maior de um sangramento, sim, né? E aí a gente fica mais receoso. Mas eu tinha muitos doentes lá, sentados na poltrona, sentados à beira do leito, comendo, vendo televisão, com canulação femoral, bifemoral, veno-venosa, e sentada a 90 graus, sem encosto, sim, entendeu? E com fluxo bom pela ECMO, sem problemas. A gente sempre dava dica, eles lá dão a dica para rodar externamente o quadril, porque a ECMO apita, né? Ela tem vários alarmes. De pressão, de fluxo, enfim. E aí qualquer coisa também dá uma leve reclinada com o corpo para trás, né? Alguns doentes, dependendo da anatomia, não conseguiam sentar 90 graus. Você viu, era o leito mais 60 graus, e eles faziam exercício com folha de 60. A Mariane fez um comentário. A Mariane é nossa residente R-Rua, né? No final do segundo ano. Ela fez um comentário aqui que a gente recebe cirurgia cardíaca na nossa unidade. Também ela falando que algumas vezes a gente recebe pacientes com ECMO e BIA para a cirurgia cardíaca, o que dificulta ainda mais a nossa mobilização. É muito comum. Eu vou te dizer que eu nem sei se numa ECMO pós-cardíaca, uma ECMO veno arterial, se o balão chega a interferir tanto assim na dificuldade da mobilização, porque esse doente já de tão difícil manejo pela ECMO veno arterial, que eu acho que o balãozinho ali o de menos, não é nada. Na verdade, é muito comum, eu não sei se a Mariane sabe, esses pacientes que têm ECMO veno arterial, a gente coloca o balão para dar um caráter pulsátil à ECMO, ao fluxo sanguíneo desse doente, porque a ECMO é um fluxo contínuo, né? Paciente que tem ECMO veno arterial, a bomba gira incessantemente. Se o paciente não tem nenhuma função cardíaca, o paciente não tem pressão sistólica e diastólica, ele só tem uma pressão arterial média. Não tem curva na PAM. E aí o pessoal acha, o paciente parou, será? Parou, o coração está parado. Mas ele está vivo, está em ECMO. Mas o coração está parado, por isso você não tem sistólica e diastólica. Isso aumenta muito a incidência de congestão pulmonar, porque o fluxo retrógrado da aorta encharca câmaras esquerdas, encharca pulmão, e aí é uma catástrofe pulmonar para o doente. Aí, para dar um caráter pulsátil e diminuir a pressão de artéria pulmonar desse doente, diminuir congestão pulmonar, a gente instala o BIA. Isso tem correlação com melhor desfecho e redução de mortalidade para esses pacientes. Então, é ótimo que eles venham com BIA se eles estão com ECMO veno arterial, diminui mortalidade para eles. E, geralmente, não interfere muito, porque a ECMO limita muito mais do que o próprio balão. Sim. Mas pode acontecer, e o balão vai alarmar, se quincar ali o catéter, enfim. E aí, o posicionamento da coxa, aliviar um pouco a angulação. A gente costuma ter muito doente com ECMO VA e BIA também aqui no UP. Quase todos. É muito difícil não instalar o balão num doente em ECMO VA. Porque é por conta disso mesmo, porque melhora desfecho, diminui congestão, protege o pulmão e diminui mortalidade. Perfeito. A Yara, ela mandou para mim, né, ela mandou no privado uma dúvida. Ela realiza alguma forma de mobilização passiva em RAIS abaixo de -2? Pode, qualquer mobilização passiva. Abaixo de -2. O dente pode estar profundamente sedado. Esses protocolos para esses pacientes inconscientes e profundamente sedados recomendam estimulação, eletroestimulação e mobilização passiva, em torno de 20 a 30 minutos. Grandes articulações, aí pode botar um cicloergômetro motorizado ali, um motomed, pode fazer uma eletroestimulação ou mobilização passiva manual, e aí vai entrar naquela discussão. Chata. 3 de 10 vai fazer uma diferença? Enfim, deixa essa para uma próxima. Deixa para lá. Então, acho que a gente não tem mais nenhuma dúvida. Enfim, Natália, eu agradeço bastante, né, em nome da nossa Regional Maranhão, pela sua excelente aula, tirou muitas dúvidas, trouxe informações que, lógico, a grande maioria das informações que você trouxe não eram de meu conhecimento, acredito também de que muitos dos que estão nos ouvindo também não conheciam tanto conhecimento, não sabiam de tanto conhecimento em relação ao uso da ECMO, né, e manejo desses pacientes. Então, foi de grande valia para todos nós, né, já falo até em nome de todos.
E a gente da Regional, a gente te agradece pelo seu aceite, pelo seu pronto aceite, né, de participar e estar engrandecendo ainda mais, né, os eventos que são organizados aqui pela Sobrafi, tá? Então, a gente te agradece e já te pede para te ficar disponível para a gente. Né, não, gente, olha, eu sou muito acessível. Eu sou muito acessível. Se vocês estiverem doente em ECMO, alguma coisa que talvez eu possa ajudar, talvez eu não consiga. Mas se eu puder ajudar, eu estou à disposição. Eu posso até colocar o meu e-mail aqui. Por favor. Qualquer dúvida, a gente está ali. Natália, socorro! Muita gente tem o meu telefone também, meu WhatsApp, muita gente me manda mesmo, assim, mensagem, Nath, estou com um paciente assim, como é que eu faço, o que você me sugere, enfim, e às vezes eu consigo clarear um pouco, ou talvez, porque às vezes a pessoa com menos experiência, às vezes não enxerga algumas possibilidades, e de qualquer forma, a gente com mais ou menos experiência, 2 cabeças, 3 cabeças pensam melhor do que uma. Então, muitas vezes eu também peço ajuda, porque às vezes você está tão imerso ali naquele paciente, naquela situação, tão cansado, que você não consegue às vezes enxergar outras alternativas, e se você discutir o caso com outra pessoa, já te clareia. Então, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Contem comigo. É uma coisa que não me incomoda. Tem gente que fala, mas eu vou te incomodar. A gente não me incomoda. Eu gosto. Eu faço com muito prazer. Então, não me incomoda. Se eu não responder de imediato, porque eu estou ocupada, mas eu vou responder assim que for possível. Pronto. Tá Perfeito, bom? Natália. Foi um grande prazer. E um grande beijo. E vejo vocês no Carioca, hein, gente? Venham ao Rio de Janeiro, que o congresso está sensacional. Todos estão convidados. Muito obrigada, um abraço para todos. Beijo, Boa noite. Valeu, pessoal. boa noite. Tchau, tchau.